que antes Adão e Eva, no período, né, da inocência, tinha, perdeu, porque com o pecado até a natureza foi afetada. Cristo, como é perfeito, sem pecado, foi lá, calma, acabou, houve mudança. Cristo estava dizendo para os discípulos: olha, era isso que eu tinha para vocês antes do pecado, o domínio sobre tudo. Aí hoje o leão morde, a cobra é venenosa, toda a natureza também sofreu os efeitos do pecado de Adão e Eva. Por isso que lá no futuro milênio, quando será restaurado isso, né, o ser humano vai viver 500 anos, os animais não vão morrer mais, por causa do que o efeito do pecado não haverá mais. Então o ser humano foi condenado quando Adão e Eva pecam, a natureza sofreu. A gente já viu na televisão a justiça humana que derruba tudo, que leva a tudo, toda a natureza. O ser humano perdeu o domínio que Deus tinha dado. Não foi isso que Deus disse para Adão: dominai, antes dele pecar, dominai. Então ele tinha domínio. Ele peca, o diabo toma o domínio, agora é dele. Aí veio Cristo: agora sou Deus, aleluia. Com o teu sangue, agora você, diabo, não tem mais domínio, agora sou Deus. Por isso que ele diz que quem é seu? Cristo. O diabo não lhe toca, aleluia. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, o sangue de Jesus está sobre a sua casa, nos umbrais das portas da tua casa há o sangue de Jesus, lá ele não pode entrar. O diabo, quando olha o servo de Deus de longe, esse eu não posso, porque esse é dele, aleluia. Então esse é o propósito. Então, o autor nós não sabemos, a data 64 a 67, o destino é aos crentes judeus que estavam sendo tentados a voltar às antigas práticas. O tema central do livro, vai anotando aí, a supremacia de Cristo, né? Ou seja, o autor procura mostrar que Cristo é superior a tudo, né? E aí você vai ver nesse livro a divisão do livro: Cristo é superior aos profetas, capítulo 1, do 1 ao 3, Cristo é superior aos anjos, capítulo 1, do 4 ao 14, Cristo é superior a Moisés, do capítulo 3 em diante, Cristo é superior a Josué, do capítulo 4 em diante, Cristo é superior a Arão, do capítulo 4, capítulo 5, Cristo é superior a Melquisedeque, lá na história de Abraão, né? Que você não vai ver genealogia, você não vai ver nada. Ele foi sumo sacerdote e Abraão deu dízimo, entendeu isso, e Cristo é superior, capítulo 7. Então o resumo do livro é que o autor ele se preocupa em dizer aos crentes judeus que estavam quase se desviando: olha, fica firme, porque esse Cristo que vocês aceitaram, ele é Deus, aleluia. E aí você vai ver na Bíblia como ele é superior, não é? Ele recebe adoração, e você vai ver que o anjo não recebe adoração, né? Você vai ver alguns textos bíblicos, por exemplo, Daniel querendo se curvar diante do anjo, ele fala: ó, você não serve Deus, não me adora não. E quando você vai ver a expressão o anjo do Senhor, é uma teofania de Cristo, aí você vai ver que o anjo recebendo adoração, porque representa o próprio Cristo no Antigo Testamento. Então, o livro de Hebreus vai nos ensinar dessa forma. A chave do livro, Hebreus capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 8, esse é apenas um resumo, porque nós não tivemos aula 1 e 2, e normalmente as primeiras aulas, o comentarista resume o texto, né? A chave do livro está em Hebreus capítulo 8, ou seja, o versículo principal, textual do livro, né? Textual da Bíblia, nós sabemos que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O textual do livro é Hebreus 8, versículo 6. Olha o que diz o texto. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, está falando de Cristo, quanto é mediador de um melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas. Por que esse versículo ele é o textual do livro? Está dizendo que ele alcançou um ministério mais excelente do que todos esses que nós falamos, Moisés, Arão, Josué e por aí vai. Está dizendo aqui que ele é mediador, então não tem como alguém ir para o céu sem aceitar a Cristo. Está dizendo aqui que o conserto, a nova aliança, a
está dizendo aqui que ele está confirmado em promessas melhores. Se o antigo concerto falava de uma promessa humana, terrena, de vida boa, o concerto atual, que é a graça, fala de uma vida eterna, e lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá tristeza. Então está dizendo que o concerto e a promessa é melhor. Quantos um dia querem morar no céu com Cristo? Aliás, o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Se esperarmos com Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. Então, nós precisamos de viver uma vida boa aqui, sim, mas o nosso alvo é o céu. A nossa casa é o céu. A nossa morada eterna é o céu. Lá não tem mais tristeza, lá não tem mais dor, lá não tem esse sol quente aí que nem o ar-condicionado daqui a pouco não vai dar vazão. Lá é vitória para todo sempre. Lá não tem mais tentação, lá não tem mais a influência do pecado, não é verdade? Lá não tem mais isso, porque nós estaremos para sempre com o Senhor num corpo de glória. Aleluia. Glória a Deus. A carta ou epístola aos Hebreus era composta de 13 capítulos e 303 versículos. É muito pequeno. Você pode ler a carta aos Hebreus, não é? Você vai entender qual é a preocupação do autor. E aí vamos ver algumas peculiaridades no livro de Hebreus, para a gente entrar na lição e falar em rápidas palavras, porque a hora já foi, né? 10 e 15, meu Deus, só a introdução, a hora já foi. Mas é importante que você tenha um resumo do livro, para que as outras lições, os professores vão detalhar capítulo por capítulo, cada tema, cada domingo tem um capítulo base, mas você já vai ter um resumo e vai ter uma noção para domingo que vem você chega aqui sabendo do que se trata. Vamos lá. Cristo conhece as nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi ser humano. Olha o que é que diz Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Ele foi ser humano, então ele sabe o que a gente passa. Olha o que diz Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você pode adorar ao Senhor? Está vendo aí como é que está claro o texto? Ele foi como nós, foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Ele foi fiel. Por isso que na cruz, não é? Eu fico pensando, a morte, ela levava tanta gente, né? E lá na cruz ela não tinha como levar Cristo. Ele não pecou, ele foi perfeito, a morte chegou a sobre qualquer um. Mas Cristo sem pecado. Por isso que o texto bíblico vai dizer que ele se entregou. A morte tinha como levar ele. Perfeito, puro, sem pecado. Aleluia. Então ele se entregou. Por que ele se entregou? Porque o propósito era justamente derramar o teu sangue para que eu e você estivéssemos aqui nesta manhã. Então ele foi perfeito, sem pecado. Cristo, enquanto esteve na terra, era menor do que os homens. Já expliquei Hebreus capítulo 2, versículo 7. Já falei aqui lá no texto ocupado. Para encerrar essa introdução, Cristo era antes de todas as coisas. Foi o que eu falei. Ele só, como homem, ele viveu naquela data que ele nasceu, mas ele é Deus. Vamos lá, João capítulo 17, versículo 24. Ele orando, ele vai expressar isso. Quer ver? João capítulo 17, versículo 24. Ele orando, ele disse assim: ó, Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, ele está orando a Deus, a oração sacerdotal. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles tenham comigo, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Está vendo? Então ele é eterno. Ele simplesmente se humanizou para nos salvar e nos dar o direito de vida eterna. Todos compreenderam essa palavra? Amém? Então vamos voltar para a nossa revista, só para a gente ter uma ideia, um resumo geral da nossa lição. Nós precisávamos fazer esse resumo, porque os irmãos não tiveram acesso à lição 2, embora com a revista
entender isso. Vamos lá? Então a palavra introdutória vai falar sobre isso, sobre a humanidade e a divindade de Cristo, né? Uma personalidade e duas naturezas, a divina e a humana, e ele foi perfeito nas duas. Ponto 1, o mistério da encarnação. Foi ele vir ao mundo, foi ele entrar no mundo. E eu gosto muito dessa palavra, porque ele entra no mundo da forma normal, através do nascimento, né? O diabo não tem como entrar no mundo. Ele vem, incorpora em alguém, você expulsa o Deus, ele vai embora. Ele não vira ser humano, ele não entra no mundo, porque a forma real e única para se entrar no mundo humano é através da gravidez, né? E a criança nascer e virar um ser humano. Jesus entrou através da Virgem, que a Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías, né? Que a Virgem conceberia e daria a luz um filho. Aí Jesus entrou por obra e graça do Espírito Santo, sem contato de homem nenhum, mas ele entrou de forma legal. Ele não entrou no mundo pela janela, pela porta, através do nascimento, né? A Virgem concebeu e deu à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Então foi obra e graça do Espírito Santo, mas ele se encarnou de forma legal, através do nascimento. Não teve contato humano, porque foi obra e graça do Espírito Santo. Por isso que ele foi perfeito, do nascimento até o final, sem pecado. O mistério da encarnação. Aí o resumo diz assim: a encarnação do Filho de Deus é a maior prova de amor de todos os tempos. Por que ele se humanizou? Por que ele veio? Amor. Acabou, não tem outra palavra. Estávamos perdidos. Eu podia deixar para lá, você não complicou o problema dele, não para o inferno. Ele é Deus, ele está lá. Ele foi movido por amor. É por isso que muitas vezes a pessoa está lá no hospital, respirando por aparelhos, quase morrendo, e Jesus vai sustentando o cara. Aí ele precisa se consertar com alguém, vai a pé, perdão, aceita Jesus, ou se arrepende e morre. Outro dia. Por quê? Porque o sangue de Jesus é tão precioso que ele vai lutar para segurar e salvar aquela alma até o final. E por que a gente morre sem Jesus? Por causa do livre-arbítrio. O cara não quer Jesus e vai para o inferno. Então, amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ponto 1.1, vou correr, porque está com 10 e alguma coisa. A razão da encarnação. A revista diz aí, acompanhe comigo: o próprio Deus tornou-se homem para dar ao gênero humano uma ideia concreta, definida, palpável do que seja a pessoa que devemos ter em mente quando refletimos sobre o Ser Supremo. Deus é Jesus, o homem. Seu aparecimento na terra é o acontecimento central da história. O Antigo Testamento fornece o cenário para esse aparecimento. O Novo descreve. Então, quando você pensa no Senhor, você sabe que Ele veio realmente, e o privilégio que as pessoas podem tocar nele, né? Se eu tão somente tocar na obra dos seus vestidos, sarei. Aleluia. Então, Ele veio para salvar, para mudar o ser humano e destruir as obras do diabo. Por isso que você vai ver que o diabo usou até Pedro, né? Não, você não vai para a cruz, não. Eu vou contigo, não, você não vai para você, não, vou te ajudar, eu sou teu amigo, né? Porque o diabo sabia que se ele derrama teu sangue, tudo estava consumado. Lá no finalzinho do ponto 1, diz assim: Cristo encarnou-se, ou seja, fez-se homem, para cumprir a missão salvífica, porém, mantendo, sua natureza divina, sendo um com o Pai. Está lá em João 10, 30, depois os irmãos lerem em casa. E superior aos anjos, o escritor aos Hebreus demonstrou que o Filho Eterno adentrou a criação, tornou-se homem, e por meio disso, tornou-se temporariamente menor que os anjos. Foi o que eu já expliquei, deixei base bíblica, e aqui na revista tem duas bases bíblicas que irmãos lerem em casa, além do livro de Hebreus. 2. Como Deus pode tornar-se homem, ou seja, ter se tornado homem? Está aí o que eu já expliquei para os irmãos, mas eu vou ler que é importante os irmãos lerem. O fato
de um Deus infinito e eterno, ter encarnado e vivido entre os homens, limitando seu poder e glória, ultrapassa a compreensão humana. Foi o que eu falei. Quando ele se torna ser humano, algumas qualidades ou características por Deus ele deixou de ter momentaneamente. Como ser humano, ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, não é isso? Então ele ficou limitado ao homem, ao ser humano. Por isso que ele se esvaziou-se da tua glória, porque lá, com Deus, ele podia tudo. Agora, como homem, ele precisava almoçar, jantar, descansar, trabalhar, sabe que ele foi carpinteiro, né? Enfim, ele ficou limitado. Já não tinha velocidade dos anjos para andar em qualquer lugar, porque ele era homem. Porém, sendo Deus, ele sabia. Lembra daquele texto que ele falou assim para o paralítico: perdoados são os seus pecados? Ele já fez de propósito, né? Porque ele sabia que os fariseus, os escribas, o que esse camarada não pode perdoar pecados? Aí ele vai dizer: para que vós saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, a ti eu te digo, levanta-te, aleluia. Ele já fez de propósito para demonstrar que ele é Deus, aleluia. Então você vai ver Jesus o homem e Jesus Deus. E como homem, aquela chibatada doeu muito, mas ele não abriu a sua boca, ele cumpriu toda a missão. Este é sim a dúvida, um mistério da fé. Ou seja, você precisa crer que ele nasceu da Virgem, porque a Bíblia vai nos ensinar isso. É ou crer ou não crer. O Evangelho é fé, não é? Antes de você provar através da razão, você precisa crer. E se você conversar com alguém que não crê, não adianta você discutir com ele já não crê, né? Tu vai jogar a conversa fora, vai perder tempo. Jesus não assumiu uma natureza angélica para salvar os anjos caídos. Antes, assumiu uma posição inferior à dos anjos para fazer-se homem. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo tornou-se semelhante aos irmãos. Hebreus 12, 2:17. Sem pecado. Hebreus 4:15. Antes de vir ao mundo, o Filho desfrutar da completa igualdade com o Pai. João 17:24 foi o que eu já li. Mesmo em forma humana, sua natureza essencial permaneceu inalterada. Ele ainda era Deus. João 5:18. Depois você lê em casa. A superioridade de Cristo não foi cancelada pelo fato de ele ter vindo ao mundo como homem, tampouco pelo fato de ele ter sofrido como tal. Na verdade, Jesus abriu mão voluntariamente, foi o que eu falei, amor, da sua autoridade celestial, para com isso retirar o pecado do mundo. Então agora o sangue de Jesus ele limpa, o sangue do animal cobria. O sangue de Jesus ele limpa, te deixa mais alvo do que a neve. Cristo desfez-se do esplendor da sua posição para identificar-se com a humanidade pecadora. É por isso que Jesus sabe quando você chora, ele sabe as suas tristezas, ele sabe as suas angústias, porque ele foi homem, ele veio aqui, ele sabe o que a gente passa, mas ele disse para nós: eu venci o mundo. Não está na Bíblia: vós vencereis o mundo. Mas quando ele diz que eu venci o mundo, ele está querendo dizer: espera em mim, olha para mim, faça como eu fiz, tente pelo menos, você vai vencer, porque eu estou convosco todos os dias. A preocupação de Jesus com a gente era tão grande que ele disse: ó, eu vou para o Pai e enviarei o outro, ou seja, eu enviarei um Consolador, alguém igual a mim, que vai estar convosco todos os dias. A preocupação dele de não deixar a gente sozinho, porque ele sabia que ia ser difícil. Ele sabia. Então ele nos ama tanto que ele disse: olha, eu cumpri o que eu vim fazer, era só abrir o caminho novamente que Adão fechou. Adão fechou o pecado. Eu vim abrir de novo agora com vocês. Mas eu vou deixar o Espírito Santo, que é Deus também, que é igual a mim, da mesma personalidade, da mesma essência, com o mesmo poder, ele vai estar convosco todos